Francisco Hernande Lima da Silva nasceu no dia 2 de julho de 1959, começou sua carreira no Ferroviário, ainda no time amador. Atualmente ele é técnico de futebol, mas já passou por Fortaleza, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Botafogo. Também foi o primeiro brasileiro a jogar na Premier League, atuando pelo Newcastle. Estou falando, e o maestro de hoje é o nosso querido Mirandinha. Olá, meu irmão, satisfação recebê-lo aqui no Maestros da Bola. Satisfação participar do programa com vocês, à disposição para as possíveis respostas e perguntas também, que eu tenho muita coisa para falar. Legal, a gente vai começar do começo, a gente vai começar falando sempre, a gente sempre começa falando sobre o antes do profissional. Então, Mirandinha, fala um pouco pra gente como foi que o Mirandinha se encontrou com o futebol antes de fato atuar e levar essa profissão como atleta de futebol. Bom, o início de tudo foi na minha querida Aerolândia, né? Nos campos de barro ali do Lagamar. Eu que nasci e me criei no Lagamar, na Aerolândia, e tive uma infância muito difícil por conta dos meus pais. Meu pai um simples salineiro, a minha mãe uma dona de casa que cuidou de 8 filhos, né, com muito carinho, muita dedicação. E eu comecei a jogar bola nos campos de pelada, fui crescendo, não muito, né, porque eu era bem raquítico. E aí cheguei no ano de 76 a fazer uma primeira experiência no Maguari, onde fui aprovado, mas muito logo eu me transferi para o Ceará junto com o treinador do Maguari da época, o Alexandre Albuquerque, que foi meu primeiro treinador. E depois tive uma passagem muito rápida pelo Fortaleza também. Isso ainda amador? Amador. Certo. E depois, no ano de 77, eu fui tentar a sorte no Ferroviário e graças à ajuda de muita gente eu consegui, no Ferroviário, me tornar um principiante de jogador, né? Ainda não tinha a confirmação de que iria ser um jogador de futebol profissional, mas com o decorrer dos treinos, dos jogos do Sub-21, que na época era Sub-21, né, o campeonato amador, eu fui muito feliz, campeão cearense pelo Ferroviário, artilheiro do campeonato daquela época, com 18 anos, jogando no Sub-21, já era uma façanha, né? Uhum. E foi o que aconteceu. Do Ferroviário eu dei meu grande passo na carreira, que foi me transferir para a Ponte Preta de Campinas. Gostava de fazer gol, né, cara? Por onde tu passou, tu foi artilheiro, onde tu passou, tu foi campeão. Tinha essa característica como facilidade de fazer gol. Né? Eu costumo dizer que o gol para mim representava a comida, representava a roupa, representava tudo aquilo que uma pessoa, um ser humano precisa para viver bem. E o gol ele me acompanhou até o último contrato, até o último jogo que eu fiz, que foi justamente pelo Ferroviário também, em 95, quando eu voltei do Japão, 96, melhor dizendo. Eu tive em 95 ainda no Fortaleza, na Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, no ano seguinte, encerrei a carreira no Ferroviário. E no Ferroviário também dei início à carreira como treinador. Que história, né, cara, com o Ferroviário. A gente vê o Mirandinha muito ligado ao Fortaleza, por razões óbvias, e o título de 91 com o gol no Mirandinha, título em 2009 sendo o técnico, mas a gente percebe também que tem uma história interessante com o Ferroviário, né? Profissionalizou-se no Ferroviário, encerrou a carreira como futebolista no Ferroviário, iniciou a carreira como técnico no Ferroviário. Muito legal também essa ligação. O Mirandinha, além de Fortaleza e Ferroviário, como foi dito, e também teve a passagem lá na Ponte Preta, mas também passou por outros grandes clubes, como Botafogo, Cruzeiro, Santos, o próprio Palmeiras, né, que tem foi um momento muito especial, o Náutico também, que te levou às primeiras convocações na seleção brasileira. Fala um pouco também, de uma forma mais ampla e resumida, não sei como é que pode, né, mas desses outros clubes que você passou. O Náutico foi muito importante na minha carreira, porque eu estava saindo de um Botafogo, né, do Rio de Janeiro, com 3 anos no Botafogo, e vim para o Nordeste,
e o Náutico me deu uma acolhida maravilhosa e eu tive a felicidade de não apenas fazer muitos gols pelo Náutico, mas também de ser convocado 2 vezes pelo Náutico. Olha aí. Primeira convocação para Toulon, na França, em 83, tricampeão em Toulon. E 84, campeão pré-olímpico no Equador para os Jogos de Los Angeles, de 88. E de 78, melhor dizendo, né? É isso mesmo. Não, 87. 87, Né? desculpa. 87. 87. E aí acabou que o Náutico foi importante, mas o grande time da minha carreira em termos de Brasil foi o Palmeiras. O Palmeiras me deu visibilidade. Até então eu não era um jogador consagrado e no Palmeiras veio essa consagração. Tanto é que fora de Fortaleza eu sou palmeirense, né? Nunca neguei isso. Por isso tive problema no Corinthians, por ter ficado meio que carimbado como jogador do Palmeiras. Mas foi muito bacana. Chegou a atuar no Corinthians, né? Joguei 1 ano, na verdade passei 1 ano no Corinthians. A minha grande lembrança no Corinthians foram 2 gols que eu fiz pela Libertadores contra os times do Uruguai, contra o Nacional e contra o Bela Vista. Mas não me deixaram jogar, infelizmente, por ter passado 4 anos no Palmeiras, não tive o apoio que deveria ter tido no Corinthians. Mas foi legal. A propósito, no Palmeiras você tem algumas marcas, inclusive até hoje, né? Por exemplo, em uma temporada você fez 46 gols. É muita coisa, ficando atrás apenas do Evaí, porque em uma temporada que eu não me lembro agora qual foi, mas ele fez mais de 50 gols. Mas enfim, é uma marca muito forte, né? Uma marca muito importante para o Mirandinha. 46 gols em apenas uma temporada. Foi justamente a temporada de 86, onde eu fiz 22 no Paulista, fiz 22 no Brasileiro, 44, e mais acho que 2 gols na Copa do Brasil, alguma coisa assim. É uma marca e também o título de maior artilheiro da história do Palmeiras em Campeonato Brasileiro com 22 gols, né, em 86. Só o Edmundo se aproximou de mim, que fez 21. Tá, então o Mirandinha ainda hoje tem essa marca. Sim, a marca continua carimbada lá. Em Brasileiro está comigo. Que legal, rapaz, que legal. E aí, do Palmeiras você foi convocado para a seleção brasileira também, inclusive teve um jogo emblemático contra a Inglaterra, onde você fez um gol e a partir daí o Newcastle encheu os olhos, te procurou de todas as maneiras para te levar para atuar na Premier League. Fala um pouco também dessa negociação, dessa transição do Brasil para a Europa. Bom, eu não esperava de maneira nenhuma ser contratado por um clube inglês. Eu tinha ideia de ir para a Itália ou Espanha, França, mas caiu o Newcastle e para mim foi algo importantíssimo para a minha vida pessoal, para a minha carreira. No jogo da Inglaterra, o Newcastle já vinha me monitorando, já tinha contatos da pessoa que morava na Inglaterra, um brasileiro estudante de universidade que foi quem fez toda a negociação envolvendo a minha ida para o Newcastle, Humberto Silva, que hoje é um líder humanitário, trabalha em cima da erradicação da hepatite C no mundo, né? Que é da ABPH, que é a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite. E ele era um jovem com 22 anos, morava na Inglaterra e me introduziu o Mirandinha dentro do Newcastle através de amigos da família que ele morava. Lembrando, né, Mirandinha, só te interrompendo bem rápido, lembrando que hoje está muito fácil a turma ir para lá. Já com 16 anos já tem gente olhando, com 14 anos. Naquela época não tinha empresário, os clubes não tinham tanta ligação, não tinham tanto contato, tanta comunicação. A gente está falando isso de década de 80, década de 90, né? Então, há muito tempo não tinha isso. E o Mirandinha conseguiu ser monitorado, conseguiu esse elo, né? Furar um bloqueio que o sul-americano não tinha espaço no futebol inglês. Por quê? Porque o inglês ele preservava muito o pessoal do Reino Unido, Sim. Escócia, Sim. Irlanda, País de Gales, né? E aí acontecia que não ia sul-americanos para o futebol inglês. Antes de mim, quando eu cheguei lá, tinha apenas 2 que eram o Ardiles, no Tottenham, o Ardiles e o Vidias, que eram jogadores argentinos que estavam no futebol inglês. E eu, como brasileiro, fui o primeiro.
E o Newcastle chegou a fazer alguns gols também, né, por lá? Fiz. Na primeira temporada eu disputei a artilharia com John Aldrich, com Brian McClare, com nomes consagrados do futebol do Reino Unido. E foi muito boa a primeira temporada. A segunda temporada o time não foi bem, a gente infelizmente caiu para a segunda divisão. E eu tive que, naquela oportunidade, voltar ao Palmeiras emprestado por 6 meses. Mas antes de cumprir os 6 meses de empréstimo, o Palmeiras me recrutou de definitivo, mas esse foi um dos grandes deslizes da minha carreira. Eu acredito que se eu tivesse retornado para o Newcastle como eles queriam que eu retornasse, já tinham me oferecido um novo contrato, já tinha casa pronta para me receber, tinha o Sir John Hall, que tinha comprado o clube, que gostava muito de mim, contratou o Kevin Keegan para treinador, enfim, tudo estava ajustado para me retornar e dar sequência na minha passagem pelo Newcastle, mas infelizmente eu calculei mal, com o sonho de disputar uma Copa do Mundo, eu preferi ficar no Palmeiras achando que isso iria me credenciar. Isso foi em que ano? 89. Queria participar na Copa, Copa 90, de 90, no caso. na Itália. Que, por sinal, tinha uma concorrência cruel, né? Naquela época, 90 o quê? Era Careca, Miller, Bebeto, Romário. Mas tinha uma coisa importante para mim, que em 87 eu tinha jogado e eles ficavam me olhando jogar. Jogava eu e o Miller, jogava eu e Careca. O Bebeto e o Romário. O Bebeto nós jogamos juntos no pré-olímpico da Bolívia, né? Para Seul. Mas eu tinha uma possibilidade grande. E, infelizmente, o Lazzaroni acabou levando o Romário com o pé quebrado e eu, que era a bola da vez, para substituir o Romário naquela oportunidade, acabou que não aconteceu. Cara, deixa eu te falar, vamos falar aqui rapidamente sobre Fortaleza também. Como eu falei, tem esse vínculo muito forte. Você foi campeão estadual, acho que foi o primeiro título cearense do Mirandinha. Primeiro título no Brasil, como profissional. Como profissional, né? Em 91, fazendo um gol, inclusive, na final. E também foi campeão cearense como técnico do Fortaleza. Fala um pouco também da tua passagem e ligação com o Tricolor de Aço. Bom, na verdade eu costumo dizer que eu sou ferroviário de coração e Fortaleza de arquibancada. O Fortaleza tem um vínculo, eu tenho um vínculo muito grande com Fortaleza, não nego isso. Por isso eu até sou, às vezes, meio que deixado de lado no futebol cearense por conta dessa rotulação que eu ganhei do Fortaleza, mas isso não me incomoda. É prazeroso saber que fiz a nação tricolor felizes, né, em 2 oportunidades, como jogador e depois como treinador. Mas é uma coisa bacana e eu tenho grandes recordações, grandes amigos, construí grandes amizades dentro do Fortaleza. Espero que o Fortaleza continue bem como tem estado no momento. Em 91, o Marquinhos Capivara levou uma carreira grande, não foi? Nessa final aí? Foi porque eu no final do jogo, eu acabei agredindo o Ailton, né, que tinha me encaçado em todos os jogos. Ayrton, né, meu querido amigo, desculpa, já me desculpei em algumas oportunidades com ele. Eu tinha o hábito de não deixar para depois e sempre acontecia alguma coisa dessa natureza, mas foi bacana e acabou que o Fortaleza, naquele jogo, o Marquinhos Capivara foi em meu socorro e tivemos que passar na frente do banco do Ceará correndo para não apanhar mais. Mas foi tudo coisa de Ceará e Fortaleza, que é corriqueiro. Meu amigo, o nosso foco é sempre o lado do futebol, do jogador, do atleta aqui no Maestros da Bola, mas claro, a gente tem que passar pela sua trajetória também como técnico de futebol. Começou no Ferroviário, como você falou, mas passou por Itapajé, aqui no Ceará, Aracati. Fala um pouco também da tua trajetória como técnico e a gente já vai falar o que você faz atualmente, vamos falar do seu livro também, mas como técnico de futebol, Mirandinha, por onde passou e o que fez, o que conquistou? Eu comecei no Ferroviário em 96, foi meu primeiro trabalho, fui vice-campeão do primeiro turno, perdemos o turno nos pênaltis para o Ceará, naquela oportunidade. E logo em seguida eu fui para o mundo árabe, para o Al Raja Clube da Arábia Saudita, onde fiquei 3 temporadas seguidas.
Na segunda temporada fui campeão com o Al Raja Clube da segunda para a primeira divisão do futebol árabe. Retornando, fiquei meio que concentrado no futebol do Amazonas, morando em Manaus, saindo apenas para trabalhar. Fui campeão com o Rio Negro em 2001, o último título do Rio Negro no futebol amazonense. Tive passagens no Botafogo de Sobradinho, tive no River do Piauí, no Flamengo, dirigi o Fortaleza em 2009. No Ceará, graças a Deus, eu tenho uma passagem muito boa. Todos os clubes que eu dirigi, ou subi ou fui campeão. Subiu com o Aracati, né? Subi com o Aracati em 2008, 2009 campeão com Fortaleza. Depois, 2014, eu subi o Itapajé para a segunda divisão também do Campeonato Cearense. E tive uma passagem no Ferroviário em 2011, onde, além de gestor, eu era o treinador. E graças a Deus correu tudo bem, o Ferroviário continuou no lugar onde eu tinha pego no início do trabalho. Legal. Atualmente, o que o Mirandinha tem feito, por onde tem passado? Eu tive uma quebrada na carreira de treinador dentro da minha passagem pela Arena Castelão, né, de 2011 até 2015. Primeiro como embaixador da Copa no Ceará. Tem esse detalhe, né? Em 2014 você foi embaixador da Copa. Estive dentro da Arena Castelão desde a obra, né? Desde da reforma. Depois me tornei gestor da parte de campo, né? Dali da zona mista e tudo mais. Foi muito importante para mim, aprendi muito, principalmente com o meu secretário especial, Ferruccio Feitosa, que me deu a oportunidade de praticamente conduzir as visitas dentro da Arena Castelão, receber delegações, tudo aquilo que eu fazia dentro da Arena Castelão, para mim, como pessoa, como ser humano, foi muito importante. E só agradecer ao Ferruccio naquela oportunidade, ao governador Cid Gomes, enfim, foi muito bacana e eu tirei muito proveito disso. Hoje eu continuo trabalhando como treinador. O ano passado tive no Imperatriz, na Série D do Brasileiro, o único time a ganhar do Guarani de Sobral na primeira fase. E depois, no segundo semestre, tive de novo no Rio Negro, na segunda divisão do Campeonato Amazonense. Legal. Nós temos aqui o livro do Mirandinha. Mirandinha na velocidade do gol. Mirandinha na velocidade do gol, prefaciado por Milton Neves, né? E a apresentação do Raimundo Fagner, grande irmão, amigo, que é um cara do bem. Muito de Oroz, né? O Fagner, se não me engano. De Oroz. E o autor é Carlos Henrique Menezes, ele está escrevendo esse livro aqui é do Mirandinha na velocidade do gol. Tem um detalhe, a próxima edição está pronta já está à venda e você pode encontrar aí nas principais livrarias esportivas. Fala também desse livro rapidamente, Mirandinha. Bom, o livro era um sonho antigo que tinha começado em 95 com o meu querido amigo Levi Lafetar, que teve a ideia. Não foi adiante, teve uma parada no processo do livro. Mas o ano passado eu conheci o Dr. Carlos Henrique através do meu ilustre amigo Américo Pereira, um pernambucano que foi meu diretor no Náutico. O Américo tomou a frente e queria de qualquer maneira que o Dr. Carlos escrevesse a minha biografia, já tinha escrito outros livros também. E eles conduziram tudo, eu passei todas as informações, eles assumiram todo o contexto do livro, foi muito bacana. A torcida do Náutico, ela me reverenciou de verdade no lançamento, foram quase 400 exemplares vendidos no lançamento, foi muito boa a tiragem, da primeira tiragem. E agora estou trazendo para minha terra o livro. Ele não é Fortaleza, não é Ceará, não é Ferroviário, ele é toda a minha história, desde o início das peladas nos campos de terra da Aerolândia, passando por agradecimentos a pessoas que me ajudaram na minha adolescência, na minha infância e também
no meu início de carreira, como meu querido João Bastos, que era meu diretor de futebol do Ferroviário na época, na base. Enfim, conta toda a minha história e tem piadas, tem coisas engraçadas dentro do livro e ficou muito bacana e eu estou muito feliz por poder realizar um sonho ainda em vida, né, coisa que não é tão fácil. Geralmente você é homenageado, né? E o Dr. Carlos Henrique é um cearense que mora em Recife há muitos anos, um médico cardiologista, e ele tomou a frente e ficou muito bacana, ficou bem bacana mesmo. Legal. Cara, vamos agora para a última parte do nosso programa, que é o debate pronto, tá? Eu faço uma pergunta, uma palavra ou uma frase, e você responde com aquilo que vem no seu coração. Roda a vinheta. Mirandinha, futebol. Futebol foi para mim a tábua de salvação. Se eu não fosse jogador de futebol, poderia ter descambado para um outro lado. Mirandinha tem diversos títulos, uma carreira vitoriosa, mas tem um título especial que você recorda constantemente? O título de 91, pelo fato de ter sido pelo Fortaleza e por ter sido também o meu primeiro título como jogador de futebol estadual. Legal. Um ídolo no esporte? Ídolo no esporte, Zico. Galinho, né? Galinho. Um exemplo de técnico, você olha para esse cara e fala, macho, minha carreira precisa ser pautada mais ou menos como esse cara fez com a dele. Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva. Me convocou para todas as seleções que ele dirigiu, eu estive na lista. Então, gratidão ao professor. Seleção brasileira. Não ter disputado uma Copa do Mundo, para mim, foi o que faltou na minha carreira. Seleção brasileira representa muito, porém... Faltou a Copa do Mundo. Ainda faltou a Copa do Mundo. Porque as 5 convocações que eu tive, em 4 eu fui campeão. Então, o saldo está muito bom. Ok. Essa seria a frustração? Talvez sim, eu acredito que sim. Teria mais algum momento que você gostaria? Tá, decepção, vamos para decepção. Uma decepção na sua carreira, caso tenha, né? Que você para e pensa, caramba, meu irmão, não precisava ter passado por isso. Passei, mas não precisava. Tem alguma decepção? Decepção não ter dado sequência no meu trabalho no Fortaleza em 2009. Mesmo com o título? Mesmo com o título. Eu acho que eu deveria ter tido mais notoriedade dentro do clube naquela oportunidade. Ok, para finalizar, a gente costuma falar que o maestro, aí olhando para o Mirandinha dentro de campo, o maestro da bola nunca para de sonhar. Mesmo depois de parar, continua sonhando. Qual é o sonho do Mirandinha? Retornar ao mercado, principalmente no meu estado, onde hoje eu estou de volta em casa, né? E receber uma oportunidade para voltar e fazer meu trabalho. Mirandinha, eu tenho percebido que sempre quando você conversa com a gente e tal, você sempre fala, eu quero trabalhar no meu estado, eu quero poder mostrar meu trabalho aonde eu nasci, onde eu quero estar com a minha família e tal. Por que que muitos dos nossos treinadores não têm oportunidade? Agora, para fechar mesmo, estou até fugindo um pouco do... Mas é porque você tocou nesse assunto e eu te acompanho, você sempre fala isso. Por que que a gente não tem mais profissionais valorizados aqui na terra mesmo? Eu acredito que seja pelo fato de que, às vezes, o nosso povo acaba discriminando o nosso próprio povo. Eu acho que isso é uma coisa que acontece no futebol, acontece em outros segmentos também do cotidiano, e eu vejo que nós, profissionais do futebol, somos capazes de dirigir clubes em qualquer outro estado do Brasil, mas, infelizmente, na nossa terra, nós somos discriminados por alguma razão que eu desconheço. Meu amigo, muito obrigado. Satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Torço por você demais. A tua história me inspira a continuar e inspira uma galera aí que gosta de futebol e que sonha em também fazer história. Muito obrigado e parabéns por essa história espetacular. Obrigado, agradeço a oportunidade do Maestros da Bola. Estarei sempre à disposição de vocês.
Show de bola. A gente conversou hoje com Mirandinha, ele que tem uma história lindíssima. É o primeiro brasileiro a jogar numa Premier League. Ele atuou pelo Newcastle com 24 gols, se eu não me engano, né? 24 gols em 67 jogos. Foi uma pesquisa rápida, mas eu acho que foi isso. Uma história espetacular em Fortaleza, no Ferroviário, no nosso estado, em alguns clubes grandes no nosso país. Mirandinha foi o maestro de hoje. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável sempre. Valeu!